Olá pessoal, vamos para mais um capítulo aí, capítulo dessa vez de funções quadráticas, capítulo 4. É bom dar uma lida aí no material, certo? Ver os exemplos resolvidos. E aqui eu vou dar continuidade com a resolução dos exercícios 31 ao 40. Beleza? Então vamos aí para a questão 31, questão do Enem. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. Então tá aqui o eixo Z, ó, certo? Representado por essa seta aqui. E girou uma parábola aqui que formou essa taça, tá bom? Aí ele diz assim, ó. A figura, a função real... Deixa eu subir um pouco aqui a tela, para ficar tudo. Deixar a figura ali. Aí diz assim. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 sobre 2x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado no eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Bom, pessoal, questão bem interessante aí, né? E observa o seguinte, ó, esse ponto C específico na figura, ele está cortando o eixo Y, que é justamente a representação daquela letra C, né? A gente sabe que o C é quem corta o eixo Y. O V, pessoal, se vocês observarem, um V, de acordo com o texto, está sobre o eixo X. Então, essa parábola, ela tem uma raiz dupla, é a mesma raiz, certo? Aquele x', x2', é o mesmo valor. Quando é que isso acontece? Quando o nosso delta, né, é igual a zero. Então, vamos resolver com essa condição de o delta ser igual a zero. Lembrando, quem é o delta? Vamos lá. Delta, ó, é b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, certo? Isso aqui eu estou afirmando que é igual a zero. Aí vamos relembrar na função quadrática, né, que está lá no material, quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. Bom, o A é quem acompanha o x ao quadrado. Nessa nossa função aqui, ó, é 3 sobre 2. Ó. Deixa eu botar a setinha aqui, ó. 3 sobre 2, certo? Então aqui, ó, onde tiver A, vai ser 3 sobre 2. O B, pessoal, é quem acompanha o x. Nesse caso é negativo aqui, ó, menos 6. Então o B é menos 6. E o C está representado pela letra C maiúsculo mesmo, né? Então eu vou botar um Czão aqui maiúsculo. Beleza? Então vamos escrever aqui, ó. B ao quadrado vai ser menos 6 dentro de parênteses, né? Porque o 6 está dentro do... O 6 faz parte do B. Então, isso aqui está ao quadrado. Quando eu multiplicar menos por menos, vai dar mais, vai dar positivo. Tá bom? Então, menos 4 vezes o valor de A, que é 3 sobre 2, vezes C maiúsculo. Certo? Isso aqui tem que dar zero novamente. Isso dá zero porque a equação corta o eixo x em um ponto só. Tá bom? Então, o delta tem que ser zero. Se cortasse em 2 pontos, o delta era maior que zero. Aí a gente tinha que ver qual valor seria esse. Então, menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Fazendo o jogo de sinal, 36, certo? 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. Então, isso aqui ó, vai dar menos 6c igual a zero. Como 6c está negativo, eu vou passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar assim, ó, 36 é igual a 6c positivo. O 6 está multiplicando o C, vai passar a dividir em 36. Então, ó, 36 dividido por 6 é igual ao C maiúsculo lá. 36 dividido por 6 é C, é 6, né? Então, posso afirmar que o C é igual a 6. Ó. 36 dividido por 6 dá 6. Então, o nosso valor para C aí é 6, portanto, a alternativa correta, letra E. Beleza? Finalizamos aqui a questão 31. Vamos então aí para a questão 32. Deixa eu projetar ela aqui, centralizar. Ok. Ó, questão 32 diz o seguinte, também do Enem. Ó. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis.
O lucro obtido é dado pela expressão lucro em função de x é igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés contido no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Pessoal, isso aqui é importante, ó. Ele quer o lucro máximo, certo? Então, se eu quero o lucro máximo, eu vou ter que procurar aquelas alternativas lá, x do vértice ou y do vértice, tá bom? Então, diz assim, ó, para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... Aí temos opções aqui, 4, 6, 9, 10 e 14. Observe que ele quer o seguinte, ó, para obter o lucro máximo, então ele não quer saber o lucro máximo, ele quer saber os pacotes de bonés devem conter, né, ó, a quantidade de bonés igual. Ele quer saber a quantidade de bonés, certo? Lembrando que esses bonés está sendo representado pelo valor de x. Então ele não quer saber o y do vértice, ele quer saber o x do vértice. Então vamos relembrar a fórmula do x do vértice, ó. X do vértice, pessoal, ele é o valor da alternativa b, né, da variável b, da constante b, aliás, sobre 2 vezes o valor da constante a. Então, eu tenho que olhar para essa minha função, que ela está representada assim, ó, lucro de x é igual a menos x ao quadrado mais 12x, certo? Menos 20. Lembrando, o a, deixa eu mudar para o verde aqui, ó, o a é quem acompanha o x ao quadrado. Tem só um sinal de menos aqui, então a é igual a menos 1, certo? Só tem um x ali. Então, quem é o b? B é igual a quem acompanha o x, nesse caso é 12. Se eu precisasse do C, o C é aquele camarada que está isolado, então menos 20. Certo? Então, nessa alternativa aqui, ó, o nosso x do vértice, aquele valor que torna o lucro máximo ali, vai ser B, que é 12, certo? Dividido, ó, lembrando que essa fórmula eu esqueci de botar, é menos B sobre 2A, certo? Deixa eu até apagar aqui e escrever novamente. Menos B sobre 2A, beleza? Então, vai ficar menos 12, deixa eu apagar novamente para deixar o menos no meiozinho, sou meio perfeccionista. Então, menos 12, certo? Sobre 2 vezes o valor de A, ou seja, 2 vezes menos 1. Isso aqui, pessoal, vai dar menos 12 em cima, certo? E embaixo, menos 2, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Na divisão, fazemos o jogo de sinal. Então, menos por menos, mais. Então, o x do vértice aí, ó, 12 dividido por 2 dá 6. É 6 positivo. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Beleza? Deixa eu confirmar aqui se está tudo gravando ok. Tá. Vamos, então, para a nossa próxima questão, a questão 33. Vou apagar aqui a 32 e colocar 33. 33 é um pouco grande, né? Com as questões do Enem, geralmente o texto é um pouco meio grande, né? Para a gente fazer a interpretação. Então, diz assim, ó, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão temperatura em função de H, né, que esse H vai ser as horas, ó. Então, a temperatura em função das horas é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Aí, aqui tem ó, os intervalos das temperaturas, está indicado aqui por T maiúsculo, e a classificação dela. Vou subir um pouco a tela, e aqui temos assim, ó. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa
está classificada como. Então, ele quer essa classificação. Então, eu vou ter que encontrar o valor do t que faz com que isso aconteça, certo? Então, é uma questão que também envolve a temperatura máxima, né? Então, a gente vai ter que procurar ou o x do vértice, certo? Ou o y do vértice. Nesse caso aí, pessoal, observe que ele quer a temperatura máxima. Na nossa função aqui, ó, aqui em cima, quando eu estou com o mouse, ó, temperatura máxima aqui está na posição do y. O h está fazendo o papel do x, né? Ó, se você observar bem aqui, eu vou até riscar aqui de verdinho. Ó. O h na função, lembrando que a função quadrática ela é do tipo esse aqui, ó, y é igual a x ao quadrado mais bx mais um certo valor c, né? O h está fazendo o papel, ó, do x, certo? E a temperatura, o T de H, está fazendo a papel do Y. Ele quer essa temperatura máxima, tá bom? Ele quer saber em que intervalo vai estar. Então, ele quer o Y do vértice. Então, lembrando a fórmula do Y do vértice. Ó, Y do vértice é igual menos delta sobre 4A, certo? E quem é delta? Então, vai ser, ó, menos, aí o delta é B ao quadrado menos 4AC, tá bom? Isso aqui sobre 4A. Pessoal, cuidado com essa fórmula, porque aqui está negativo e lá dentro tem um negativo também. Então, esse aqui vai ter que fazer jogo de sinal com ele. Isso aqui é a mesma coisa que menos B ao quadrado mais 4AC, certo? Eu posso trocar essa fórmula por essa aqui, ó. Às vezes os alunos se atrapalham. Eu posso deixar a fração positiva e escrever assim, ó. 4AC, porque faz o jogo de sinal, menos B ao quadrado, certo? Sobre 4A. Tá bom? Eu prefiro até usar essa fórmula aqui de baixo, para não confundir a cabeça dos alunos. Tá bom? Esses dois sinais de menos. Então, quem é A, quem é B e quem é C? Na nossa função lá em cima, ó, deixa eu botar a setinha lá, ó. O h ao quadrado, quem está acompanhando ele é o menos 1. Quem acompanha o x ao quadrado, que nesse caso é h, é a letra A, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor de A é menos 1, o valor do B, nesse caso ali, quem acompanha o H é 22, e o valor do C, nesse caso aqui é menos 85, certo? Então, eu vou ter que trabalhar com esses valores. Vou subir um pouco a tela aqui, eu vou para cá agora, eu vou para essa fórmula, e a gente vai aplicar, certo? Então, vai ficar assim. Deixa eu fazer aqui embaixo que eu prefiro. Y do vértice, né? Deixa eu botar Y do vértice aqui, porque eu estava botando só Y. O Y do vértice vai ser igual a 4 vezes A vezes C. Então, 4 vezes menos 1 vezes menos 85. Certo? Isso aqui vai estar sobre o 4A. Então, 4 vezes menos 1, certo? Para a gente não perder muito tempo, eu já fiz esse cálculo aqui, 4 vezes menos 1 vezes menos 85. Só lembrando que menos por menos dá mais, né? Então, isso aqui em cima vai dar sim, faltou o b ao quadrado. Vai dar negativo, mas tem o b lá ainda, né? Deixa eu adicionar aqui. B... Só coloquei o 4AC. Então, menos o b ao quadrado. B é 22, nesse caso, ao quadrado. Certo? Então, 4 vezes 1 vezes 85, eu fiz os cálculos aqui, vai dar 340. Certo? Então, em cima, 340 menos 22 ao quadrado, pessoal, dá 484. Então, 484. Lembrando que 22 ao quadrado é 22 vezes 22, certo? E embaixo, temos 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Observe que o menos 484 está negativo. Então, ele é maior que 340. Então, eu tenho 340 e devo 484. Quando eu fizer essa continha aí, vai dar 144 negativo. Então, vai ficar menos 144 em cima e embaixo vai ficar menos 4. Na divisão, a gente faz o jogo de sinal. Menos por menos é mais. Então, 144 dividido por 4 dá 36, né? Então, 36 é a temperatura aí que a gente vai considerar,
certo? De acordo aí com a questão, o 36 está nesse intervalo aqui, ó, entre 30 e 43. Então, é considerada a temperatura, ó, classificação alta. Portanto, a alternativa correta, ó, é a letra D, certo? Então, respondemos aí mais uma questão. Vamos para 34. Deixa eu apagar aqui. 34, subir um pouco. Sumiu as alternativas ali, mas depois eu baixo a tela, certo? Vamos lá. Suponha que, para um trem trafegar de uma cidade a outra, seja necessária a construção de um túnel com altura e larguras iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo do solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja um arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Então, tem aqui a figura 1, ó, que está o túnel, certo? Essa figura aqui, ó, esse contorno, é uma parábola. Como a questão diz, é igual a um quadrado 10 por 10. Então, se vocês observar na figura 2 aqui, ó, vai do menos 5 ao 5, que dá 10 metros, e a altura é 10, certo? Aí diz assim, ó, deseja-se saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da altura do túnel, conforme a figura 2. Então, observe que o zero está mesmo no centro aqui, por isso anda 5 metros para a esquerda e 5 metros para a direita. Aí ele diz, a equação que descreve a parábola é, vou subir um pouquinho a tela aqui para a gente ver as alternativas, e aqui eu tenho uma observação bem importante, pessoal, para resolver esse problema. É o seguinte, observe que a parábola, ela está mesmo no centro do eixo Y, né? Ela está, a mesma distância daqui é a mesma distância para cá, ó. Então, ela está centrada, né? O eixo da parábola aí, na verdade, é o próprio eixo Y. Isso acontece, pessoal, quando o valor de B é zero. O B ele é responsável de movimentar a parábola para a direita ou para a esquerda. Então, essa função, que a gente sabe que é a função quadrática, ela é do tipo y igual a ax ao quadrado, né? Mais bx mais c. Por ela estar no centro, o b aqui é zero. Então, aqui vai ser descartado que é zero. Então, essa função é do tipo y igual a x ao quadrado mais o valor do c. Certo? Então, vamos procurar aí algumas coisas que nos ajudem. Eu já sei o C. Por quê, pessoal? Eu vou até apagar para botar já ele aqui, ó. O C é o seguinte, o C sempre é quem corta o eixo Y. A gente já viu isso também, está lá no material, certo? Então, o eixo, o C aqui, corta o eixo Y. Então, nesse caso aqui é 10. Então, eu posso chegar aqui, ó, 10, certo? Então, já sei que a função é y igual a x ao quadrado mais 10, tá bom? Então, falta encontrar o valor do A. Observe que a concavidade está para baixo, então eu já posso dizer que o A é negativo. Só que antes, para saber realmente o valor dele, a gente pode pegar qualquer ponto da parábola que o x seja diferente de zero. Então, tem dois pontos aqui, ó. Eu posso pegar esse ponto, tanto faz. Eu vou preferir trabalhar com 5 positivo. Então, quando o 5 aqui, quando o x é 5, o y é 0, não tem altura. Por exemplo, quando o x é 0, o y é 10, certo? Se fosse um ponto aqui, por exemplo, 2, ó, quando o x fosse 2, o y estava lá perto do 10. Ó. Eu não sei quanto é que era, mas estava lá perto, tá bom? Então, são esses detalhes que ajudam a gente a responder. Então, deixa eu apagar aqui esses riscos que eu fiz e vamos trabalhar com essa informação. Quando o x é 5, ou seja, a vezes 5 ao quadrado mais 10, ó, troquei aqui, ó, certo? Quando x é 5, o y não tem altura, nem está em cima, nem está embaixo do eixo x, então o y é 0. Então aqui eu vou ficar com 25a, né, ó, 5 ao quadrado é 25, vezes a, 25a. O 10 que está positivo, eu vou passar para o outro lado negativo, então menos 10. O 25 vai passar dividindo, o A é igual a menos 10 sobre 25. Observe que dá para dividir por 5, numerador e denominador. Eu vou fazer isso aqui, ó, divido por 5 em cima
e divido por 5 embaixo. Então, o A vai ser menos 2 sobre 5, certo? Então, nossa função, eu posso escrever ela assim, ó. Y igual menos 2 sobre 5 x ao quadrado mais 10. A alternativa que tem isso é a letra A, certo? A letra A, menos 2 sobre 5 ao quadrado mais 10. Beleza? Respondida a questão 34. Vamos aí para a questão 35. 35, pessoal, questão do Enem. Parece simples, ela é simples, mas vai envolver sistema, certo? Vou beber uma aguinha, deixei umas continhas aqui no papel para a gente não perder muito tempo e escrever um pouco menos, tá bom? Só beber uma aguinha aqui. Então vamos aí, ó. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Admita um sistema de coordenadas XY em que o eixo vertical Y está representada a altura e o eixo horizontal X está representada a distância, ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0 e o projétil atinge o solo no ponto 0, 0 no plano cartesiano, no plano XY, aliás, né? Então, esse ponto aqui, ó, é o 0, pessoal. Aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Ele deixou isso tudo claro nesse texto. A equação da parábola que representa essa trajetória, né, pelo projétil é... Pessoal, a altura máxima tá aqui no meio, né? Ó, tá aqui no meio o projétil. Então, se é uma parábola isso, se daqui para cá tem 150 metros, o x do vértice sempre está no meio. O x do vértice é 75. E o y do vértice, pessoal, é a altura máxima. Ele já deu na questão, é 25. Beleza? Então, deixa eu só desligar aqui o telefone. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos trabalhar com esses dados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei quem é x do vértice e sei quem é y do vértice. Então, eu vou trabalhar com aquelas equações que a gente já conhece. Então, vou subir aqui um pouco a tela, certo? Eu já sei quem é o y do vértice. Eu vou colocar aqui, depois eu subo um pouco mais. Ó. O valor do y do vértice, nesse caso aí, ele está dizendo que é 25. Certo? Deixa eu ajeitar esse y aqui para não ficar... Deixa eu apagar aqui, pessoal. Para não ficar tão confuso, certo? Y do vértice é igual a 25. Quem é y do vértice? Vamos relembrar lá. Ó. É menos delta sobre 4A. Certo? Isso aqui ele está dizendo que é igual a 25. Quem é delta? Então vamos lá. Ó. Menos, nesse caso aqui que é menos delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Observe que eu coloquei dentro de um parênteses. Por quê? Porque esse menos faz parte da fórmula. Certo? Isso aqui está sobre 4A, certo? Está sobre 4A, igual a 25. Beleza? Então, ó, esse 4A vai passar multiplicando 25. 4A vezes 25 dá 100A. Então, do lado direito, ficou 100A, certo? Vou até repetir, ó, é 4A vezes 25. Do lado esquerdo, pessoal, menos B ao quadrado, menos b ao quadrado, aí eu faço jogo de sinal, menos por menos, mais. Então, mais 4ac, certo? Isso aqui eu vou guardar por enquanto, mas eu tenho outra análise a fazer aqui. Eu vou até jogar essa análise já já. Deixa eu subir um pouco aqui para voltar para ela. Eu quero que vocês observem o gráfico. O gráfico, ele passa essa bola de canhão aqui, ó, no ponto 0. Lembra que eu falei nas questões anteriores que o C é quem corta o eixo Y? Então, aqui a gente conclui que C é igual a 0, certo? Então, eu vou voltar na equação lá, ó. Se C é 0, essa parte aqui todinha é igual a 0, porque vai ficar 4 vezes A vezes 0. Então, podemos concluir o seguinte, ó. Vou fazer aqui, ó, B ao quadrado é igual a 100 vezes o valor de A. Se eu passar o B para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. 100A mais B ao quadrado.
Como eu passei o B, do lado de esquerdo não ficou nada, ficou zero. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a zero. Pronto. Essa equação aqui é que eu quero trabalhar com ela futuramente. Já já a gente volta para ela, certo? Isso aqui foi para a gente fazer aquela observação. Já o y do vértice, já o x do vértice, aliás, eu vou fazer até de verde aqui, ó. O x do vértice, sabemos, de acordo com a questão aqui, ó, que é esse ponto do meio, é 75. Então, aqui eu vou colocar o x do vértice igual a 75. Quem é x do vértice? É menos b sobre 2 vezes o valor de a. Isso aqui ele está dizendo que é 75. Se eu passar o a multiplicando 75, eu vou ficar com menos b, 2 vezes 75, 150, igual a 150a. Vou passar o b para lá para ficar positivo. Então, vai ficar 150a mais b. Como eu passei o b, ficou nada aqui, ou seja, ficou zero. Então, igual a zero. Pronto. Eu vou trabalhar com essa equação aqui, ó, e com essa equação aqui. Tem a e tem b ao quadrado, aqui tem a e tem b. Então, eu vou tentar encontrar o valor de a e o valor de b com elas. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos montar o sistema. Eu vou escrever primeiro essa de 100a. Eu vou fazer assim, ó. Eu sei que 100 vezes a mais b ao quadrado é igual a zero. Certo? Eu sei isso aí. E essa segunda equação é 150a mais b, isso aqui é igual a zero, certo? Montei o sistema. Jorge, como é que se resolve o sistema? Eu tenho que cancelar uma das letras. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cancelar primeiro a. Então, eu vou procurar um múltiplo de 100 e de 150, por exemplo, 300. Então, eu vou transformar esse 100a em 300a. Para fazer isso, eu vou multiplicar a equação de cima por 3, certo? Toda ela vai ser multiplicada por 3. Beleza? Então, multiplicando por 3, eu vou ficar em cima, ó, 100a vezes 3, 300a. b ao quadrado vezes 3, mais 3b ao quadrado. Isso aqui é igual a 0 vezes 3, 0. Certo? A outra, a de baixo, eu vou multiplicar ela por menos 2. Certo? Eu vou estar multiplicando por menos 2. Então, deixa eu deixar assim em parênteses. A gente sabe que é uma multiplicação, né? A de cima eu multipliquei por 3. Tá aqui, ó. E a de baixo multipliquei por menos 2. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes 150a vai dar menos 300a. Menos 2 vezes b, menos 2b. Menos 2 vezes 0, 0. Pronto, ó. Aqui, pessoal, eu estou com a equação e vou somar elas. Ó. Vou somar o lado esquerdo e vou somar o lado direito. Para a gente entender aqui, ó, 300a positivo menos 300a, aqui vai dar 0, ó, certo? Agora eu tenho 3b ao quadrado menos 2b. Então, vou escrever isso aí, ó, mais 3b ao quadrado menos 2b. Esse 0 aqui, lembrando, é 300a menos 300a, dá 0. 0 mais 0 é 0. Né? Então, escrevendo de uma forma mais direta aqui, para assumir com esse 0, ficou assim, ó, 3b ao quadrado menos 2b igual a 0. Certo? Aqui eu posso botar o b em evidência. Então, b, 3b menos 2 igual a 0. Eu vou explicar o que eu fiz. Ó. Se eu pegar esse b e multiplicar por 3b, dá 3b ao quadrado. Eu estou tirando um b. Certo? Se eu pegar esse b e multiplicar por menos 2, dá menos 2b. Volta o que está em cima. Ó. O que está em cima eu estou tirando um b em evidência. Tá bom? Então, nessa multiplicação aqui, pessoal, de baixo, olha, aqui eu tenho um número e aqui eu tenho outro número. Para dois números multiplicados ser igual a 0, é porque o b é 0, eu vou chamar de b', certo? Ou, né, esse número é 0, ou esse outro é 0, ou seja, 3b menos 2 é igual a 0. Porque se 3b menos 2 for 0, dentro do parênteses ficou 0, certo? Então, 0 vezes o valor do b aqui vai dar 0 também. Então, nessa equação aqui, a gente conclui o quê? Eu vou até botar aqui de lado para não ficar muito extenso. 3b é igual, ó, 2 passa para o outro lado,
é positivo, né? 3b é igual a 2. Então, b é igual a 2 sobre 3. Aí, isso aqui é o nosso segundo b, a nossa b', b duas linhas, né? Então, na nossa equação, a gente concluiu que b é igual a 0 ou b é igual a 2 terços. Pessoal, b não pode ser 0. Por quê? Vamos voltar ao gráfico. Lá, ó. Quando b é 0, na questão anterior, eu acabei de falar para vocês que a parábola, o b é responsável de botar ela do lado direito ou do lado esquerdo. Ela não está no centro, né? Ela está do lado aí direito. Então, o b não é 0. Se ele for 0, ela ficava centrada no eixo y, certo? Então, o b não é 0. Então, a gente conclui aqui, ó, que o valor de b só pode ser 2 terços. Então, vou riscar aqui o 0. O valor de b é 2 terços. Então, eu volto em qualquer uma dessas equações, ou nessa verdinha, ou nessa vermelha aqui, ó, ou essa, e troco o b por 2 terços. De preferência, essa aqui está mais fácil. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou escrever 150, deixa eu botar de preto mesmo, 150A, certo? Mais o valor do b. O valor do b aí, 2 terços. Então, mais 2 terços é igual a 0. Como é que eu resolvo uma fração desse tipo? Esse 3 multiplica o 150A, né? E soma com 2. Então, vai ficar 450A mais 2. Isso aqui sobre 3. Isso aqui está sendo igual a 0. O 3 passa multiplicando 0, vai dar 0. Então, a gente conclui que 450A mais 2 é igual a 0. Então, vou passar o 2 para o lado de lá. Deixa eu subir um pouco a tela. Então, vai ficar 450A igual a menos 2. O 450 passa negativo. A é igual a menos 2 sobre 450. Dá para simplificar, né, pessoal? Divide por 2 o de cima e divide por 2 o de baixo. Então, a gente conclui aí, ó, que o A é igual a menos 1 sobre 225, certo? Então, eu vou usar esse valor para o A. O valor do B a gente já sabe que é 2 terços. Então, vou subir um pouquinho a tela lá, ó. Subir aqui. O que é que a gente sabe dessa equação? Que ela é do tipo, ó, y igual a x ao quadrado mais bx. O c não tem, porque corta o eixo y ali no cantinho, né? Então, o a gente viu lá que era, ó, y igual. O a, deixa eu até relembrar aqui, ó, é menos 1 sobre 225. Então, voltando lá para cima, então vai ficar menos 1 sobre 225, x ao quadrado, mais bx. Então, mais, aí o b está aqui, pessoal, né? Ó, é 2 terços. Então, mais 2 terços de x, certo? Observe que essa opção não tem para marcar, né? Então, eu vou ter que manipular esses cálculos para virar alguma dessas opções que está para marcar. Então, observe que esse 225 é um múltiplo de 3. Então, vou tentar igualar esse 225 aqui. Eu vou escrever assim, ó, deixa eu afastar aqui para o lado, para a gente ter espaço. Eu vou colocar y igual menos 1x ao quadrado sobre 225. Aí, o mais aqui, ao invés de escrever 2 sobre x, eu vou procurar um número que multiplicado por 3 dá 225. Esse número é 75, né? Se eu multiplicar aqui por 75 e em cima por 75, vai dar 150x e embaixo 225, certo? Agora eu posso juntar essas contas, né? Então, y é igual menos 1x, eu posso escrever assim, né? Menos x ao quadrado, né? Então, menos x ao quadrado mais 150x sobre 225, que agora eu posso somar, sobre 225. Esse 225 pode passar multiplicando y, então vai ficar 225y igual
Aí observe nas opções que o x ao quadrado está no lado direito de 150. Então, vou escrever 150 primeiro. Ó. 150 x menos x ao quadrado. Pronto, está aqui a solução. Vamos procurar a alternativa que tem esse formato aqui de equação. Né? Já está aqui ao ladinho, né? A letra E. Ó. Letra E, 225y mais 150x menos x ao quadrado, né? A questão aí ficou um pouco extensa, né, pessoal? Bem grande mesmo. Então, resolvida a questão 35. Vamos para 36. Deixa eu apagar aqui, centrar 36 e vamos à leitura. O proprietário de uma casa de espetáculo observou que, colocando o valor da entrada a R$10, sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação, faturando R$10.000. Realmente, ó, se eu pegar aí o faturamento, eu vou até botar aqui para a gente, vai me ajudar isso aqui, ó. O faturamento foi igual aí a 10 vezes 1.000, né? Ou seja, o faturamento é igual o valor, né? Vezes o total de pessoas. Eu vou botar assim, vezes o P, tá bom? Aí ele continua. Entretanto, percebeu também que, a partir de R$10, a cada R$2 que ele aumentava no valor da entrada, recebia para o espetáculo, né, os espetáculos, 40 pessoas a menos. Então, se ele aumentar R$2, diminui 40 pessoas. Se ele aumentar R$4, diminui 80 pessoas, certo? E assim por diante. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Nessas condições, considerando P o número de pessoas presentes em um determinado dia e F o faturamento com a venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas é dada por. Então, basicamente é essa fórmula aqui que eu já escrevi, só que ele não quer em função do valor, ele quer em função só das pessoas, tá bom? O celular aqui tocando, só um minuto. Então, o que é que eu vou fazer aqui para a gente entender melhor essa questão? Deixa eu subir aqui um pouquinho a tela. Espaço aqui eu acho que dá. Eu vou escrever assim, ó. Eu até anotei para ficar melhor para vocês entenderem. Ó. Eu vou botar assim, ó, valor igual. O valor a gente sabe que é R$10, mas ele vai aumentar R$2. Então, o valor é 10, mais aí eu vou botar assim, ó, 2x, certo? Esse x é o seguinte, se eu aumentar o valor uma vez, vai ficar 12. Se eu aumentar duas vezes, vai ficar 14. Então, esse x é x vezes 2, certo? Um exemplo, se eu aumentar 3 vezes, então vai ficar 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 10 dá R$16. Então, eu vou escrever o valor dessa forma. Como ele quer em função das pessoas, eu posso isolar o x. Eu posso escrever assim, ó. V menos 10 igual a 2x. E o 2 passar dividindo. Então, V menos 10 dividido por 2 é igual a x. Por que eu estou isolando x? Porque ele não quer em função de x, ele quer em função de pessoas. Por enquanto, a gente não sabe ainda esse valor em função das pessoas, mas a gente vai conseguir encontrar isso, certo? Então, por enquanto, eu vou guardar esse dado aqui, ó. Vou até circular ele aqui, né? Fazer um retângulo, que a gente vai precisar dele. Aqui ao lado, deixa eu ver a cor que está preto. Aqui ao lado, eu vou escrever da seguinte maneira, ó. P, que é o número de pessoas, é igual, de acordo com a questão, 1.000 pessoas, certo? Então, igual a 1.000, só que faltam sempre 40 pessoas, assim que eu aumento R$2. Então, eu posso escrever assim, ó, menos 40x, ou seja, na hora que eu dou um aumento aqui no x, aqui diminui 40. Na hora que eu dou um aumento aqui no x, aqui fica 2 vezes 40, diminui 80. E assim por diante, pessoal. Só que no lugar desse x aqui, ó, eu vou colocar esse valor, V menos 10 sobre 2. Então, vai ficar isso aqui, ó, P igual 1.000 menos 40 vezes, aí o x, eu venho, ó, V menos 10 sobre 2. Então, V menos 10 sobre 2, certo?
Aí esse 40 vai multiplicar esse número, mas vai ser dividido por 2. Então eu posso simplificar aqui, ó. 40 por 2, que dá 20. Então vai ficar assim, ó. P é igual a 1000 menos 20, que multiplica V menos 10, certo? Aí esse 20, lembrando, ele multiplica os dois números que estão ali dentro. Primeiro a gente resolve a multiplicação. Vou subir um pouco a tela aqui, ó, e vou escrever assim, ó. P, opa, deixa eu botar a cor preta. P igual a 1000 menos 20 vezes V, 20, V, menos 20 vezes menos 10 dá mais 200, né? Menos por menos dá mais 200, certo? 1000 mais 200 dá 1.200. Então, as pessoas aqui, eu posso escrever assim, ó, 1.200 menos 20V. Pessoal, esse V aqui, eu vou tentar trocar por P, certo? Observe que o que está circulado aqui de vermelho é F igual a V vezes P. Então, eu posso isolar o V aqui. Ou seja, eu posso passar o P, que está multiplicando V, dividindo F. Então, eu vou poder escrever assim, ó, F dividido por P é igual a V. E usar essa equação aqui, ó, no lugar do V, eu coloco F sobre P. Certo? Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e vou substituir o V por esse F sobre P, tá bom? Então, vou escrever assim, ó, ela novamente, ó, P, eu estou escrevendo essa aqui, ó, estou escrevendo essa. P é igual a 1.200 menos 20, que multiplica V, ou seja, F sobre P. Beleza? Eu posso, né, multiplicar 1.200 por P em cima e embaixo, né, para ficar igual, né? Eu vou tentar manipular, ou passar o F para o lado esquerdo, é até melhor. Ó, eu tenho 20F sobre P, né, porque eu faço primeiro a multiplicação, então eu vou passar ele para o lado esquerdo, vai ficar 20 positivo, ó, vai ficar 20F sobre P, certo? Ó, ele estava negativo, passou positivo, é igual, ó, 1.200, aí esse P que está positivo, ele vem para o lado direito negativo, menos P. Esse P que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, se eu subir um pouquinho a tela aqui, e vai ficar assim, ó, 20F igual 1.200P, menos o P também multiplica esse outro P, menos P ao quadrado. Esse 20 agora passa dividindo, então F é igual a 1.200 P menos P ao quadrado sobre 20, né, pessoal? E eu posso separar isso aqui, eu posso escrever assim, ó, F é igual a 1.200 P sobre 20 menos P ao quadrado sobre 20, certo? Se vocês observarem as opções, o P ao quadrado está escrito primeiro, então eu vou escrever ele primeiro, tá bom? Eu vou deixar assim que dá para ver as opções. Ó. Então, eu posso sinalizar, vou escrever aqui embaixo, ó, eu posso sinalizar assim, ó, F é igual a menos P ao quadrado sobre 20 menos P ao quadrado sobre 20, certo? Aí, se eu pegar 1.200 dividido por 20, né, eu posso cortar, ó, 0 com 0, 120 por 2 dá 60. Lembrando que esse valor está positivo, então, mais 60P. Pronto, eu vou procurar a opção que tem menos P ao quadrado sobre 20 mais 60P. Cuidado que a letra D tem mais 60, é 60P. Então, a opção aí, eu acho que é a letra A, né? P ao quadrado sobre 20 mais 60P. A letra A, ó. Letra A, a gente tem, ó, menos P ao quadrado sobre 20 mais 60P, certo? Então, concluímos aí a questão número 36. Vamos, então, aí para 37. Questão boa, né? Essa 36. Questão 37 diz assim, ó.
Um posto de combustível, observe que todas as questões, pessoal, é do Enem aí, né? O Enem gosta muito de função afim e função quadrática. Então diz assim, ó, um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia que o preço do álcool estava 1,48, 2 centavos a menos, foram vendidos 200 litros a mais, foram vendidos 10.200 litros. Considerando X o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e ver o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e X é... Bom, pessoal, o valor arrecadado, chamar de V aqui, deixa eu botar a letra preta mesmo. O valor, basicamente, é quem? É a quantidade de litros, né? Deixa eu representar por Q, vezes o preço que está aquele litro, chamado de P. Mas quem é a quantidade? Quantidade aí, de acordo com a questão, ele vende 10 mil litros, certo? Só que esses 10 mil, ele é somado a 100 litros, ele soma 100 litros a cada centavo de desconto. Então, se eu chamar os centavos de X, então aí vai ser 100x, certo? Quando diminuir 1 centavo, aumentou 100 litros. Quando o X for 2 centavos, né, que X é 2, então vai dar 200 litros, que é o exemplo que ele deu. E quem é o preço, pessoal? O preço é 1,50, né? Menos 1 centavo, então 0,01 vezes x. Quando x for 1, aqui dá 1 centavo. Quando x for 2, aqui dá 2 centavos e assim por diante. Então eu tenho que multiplicar esse Q aqui todinho por esse P aqui, certo? Então, onde tem assim, V igual, Q vezes P, no lugar do Q eu vou botar 10 mil mais 100x. Então, eu venho aqui, 10 mil mais 100x. Eu vou botar isso em parênteses, que ele vai estar multiplicando outro parênteses aqui, que é o preço. Só que no lugar do P, eu vou botar 1,50 menos 0,01x. Então, 1,50 menos 0,01x. Agora a gente faz o chuveirinho, né? O 10 mil multiplica esse e multiplica esse. Depois o 100x multiplica esse e depois multiplica esse. Então a gente vai ficar assim, V é igual 10 mil vezes 1,50, 15 mil. Então vai ficar 15 mil. 10 mil vezes menos 0,01, né, vai dar menos 100x, né? Faz o jogo de sinal. Então, menos 100x. Agora eu vou pegar esse 100x e vou multiplicar 1,50 e 0,01. Então, 100x vezes 1,50 vai dar 150x. Então, mais 150x. 100 vezes 0,01, a vírgula anda duas casas, vai dar o próprio x, né? Nesse caso, x é o quadrado negativo, porque mais, né? Aqui está mais por menos, dá menos. Então, menos x ao quadrado. E essa expressão a gente pode escrever assim, 15 mil, né? Menos 100 mais 150 dá 50x. 50x menos x ao quadrado. Então, vamos procurar a alternativa que tem essa formação. É a letra E, né? 15 mil. Não, não é a letra E, não. Aqui está menos. Vai ser a letra D, 15 mil mais 50x menos x ao quadrado. Beleza? Então, a alternativa correta aí, letra D. Certo? Deixa eu só conferir aqui. Beber uma aguinha, aliás. Pronto. Vamos então aí para a questão 38. Certo? A 38 diz o seguinte, um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar
o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola, o eixo vertical, isso é importante, já eu explico, obteve o seguinte a equação da parábola: y igual a 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sobre a parábola, como está, é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Pessoal, vou fazer o desenho dessa parábola para a gente entender. Aqui está o eixo y, certo? Está o eixo y. E o eixo x está aqui na base. Então, representei o eixo. Observe na função que o a é negativo, é menos 1. O a é negativo. O c é 9. Observe que não tem b, porque a própria questão diz, o eixo da simetria da parábola é o eixo vertical. Ou seja, a parábola está aqui no meio, a uma altura 9, certo? Aí ela faz isso aqui. A gente vai encontrar esse ponto aqui, encontrando a raiz, né? E faz isso aqui, ó. Não está muito simétrico porque eu sorri no desenho. Mas está lá as duas raízes. Como é que eu encontro as raízes da equação? Igual a isso aqui é zero, né? Eu troco, ó, esse y aqui, no lugar dele eu coloco zero. Então, vamos fazer essa conta. Vou fazer aqui, ó, no lugar do y, 0 igual a 9 menos x ao quadrado. Passo x para o lado esquerdo, ele vai positivo. X ao quadrado é igual a 9. Qual é o número que é ao quadrado da 9? A gente tem duas respostas, né? X' é menos 3 vezes menos 3 é 9, e x duas linhas é 3 positivo, 3 vezes 3 é 9. Então aqui, ó, dá menos 3 e aqui dá 3. Pronto, tá a nossa parábola. Aí o que é que a questão disse? Que a área dessa parábola, que ele vai botar a tampa, né? A área é isso aqui dentro, de baixo, né? Isso tudo que está aqui que eu estou riscando é a área da parábola. Ele diz que essa área é 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente a base e a altura da parábola. Então, a base da parábola é a altura, ó, o retângulo seria esse aqui que eu estou fazendo em vermelho, ó, né? Se vocês observarem esse retângulo aí, ó, tem a altura 9 e a base é 6, pessoal. De menos 3 até 3 é 6. Então, a área do retângulo, vou até fazer aqui, ó, a área do retângulo é igual a 9 vezes 6. Ou seja, a área do retângulo é igual a 54, certo? Só que ele não quer essa área. Cuidado que tem 54 para marcar. Ele quer a área da parábola, né? Então, se eu for fazer aqui, vou fazer de preto, ó, área da parábola, de acordo com a questão, é 2/3 de 54. Então, 2/3 da área do retângulo de 54. Dividindo 54 por 3, dá 18. 2 vezes 18, 36. Então, a área da parábola, que é o que a gente está procurando, é 36, nesse caso aí, metros ao quadrado. Como já está em metros ao quadrado, alternativa correta, letra C de casa. Perfeito? Questão 38, bem interessante. Concluída aí com sucesso, vamos para 39. 39, pessoal, também é um pouco extensa, eu acho ela, mas interessante. Vamos ver lá. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3. Então, é uma função que pode ter grau 1 ou grau 2, né? Porque o grau é menor que 3. Para alterar as notas x da prova para notas y em função de f de x, da seguinte maneira. A nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, a nota 5 passa a ser 6. A expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é... Bom, pessoal, esse tipo de questão, para a gente entender um pouco, eu vou fazer um gráfico aí que vai nos ajudar a definir que função é essa, se é de primeiro ou de segundo grau. Ó, aqui está o eixo x, né, que eu vou representar as questões, e aqui está o eixo y, questões ou notas, né? Quando ele fez 0 pontos, a nota foi 0, então tá aqui, ó, 0
e 0. Continuou 0, certo? A função anterior, a nota anterior e a próxima nota. Quando ele pegou 10 pontos, aí continuou lá em cima, certo? Vamos supor que seja aqui o 10. Continuou com 10 pontos. Vamos supor que seja esse ponto aqui. Só que quando ele fez 5, era para continuar com 5, que é aqui no meio, certo? Mas a função que ele fez alterou a nota para 6, um pouquinho mais em cima. Então, esse ponto aqui, ó, 5 virou 6. Se a gente traçar uma reta do 0 para o 10, ó, ele está um pouquinho acima. Então, ele está meio curvo, né? Ele está fazendo uma curva assim, ó. E o gráfico que faz uma curva não é um gráfico de primeiro grau, é um gráfico de segundo grau. Então, eu já posso afirmar que a função é do tipo assim, ó, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Só que o c é quem corta o eixo y. Então, aqui eu posso concluir que c é igual a 0. Então, nossa função é do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx. E agora, como é que a gente vai resolver o restante dessa questão? Ele nos deu vários pontos do gráfico, é só a gente substituir na fórmula. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso, no lugar do y, colocar 10, por exemplo, e no lugar do x, colocar 10. Eu já tiro uma conclusão. Então, vamos fazer isso? Vamos aqui embaixo. Deixa eu subir um pouquinho a tela. Vamos utilizar essa função. Vou escrever de verde aqui primeiro o seguinte. Ó. No lugar do x, eu vou usar 10. Então, eu posso escrever assim. Ó. A vezes 10 ao quadrado. Ó, no lugar do x, eu estou colocando 10. Mais b vezes 10 é igual à altura y. Que lá, ó, quando x é 10, o y é 10. Então, igual a 10. Certo? Aqui, ó, 10 ao quadrado dá 100. Então, aqui vai dar 100a mais 10b igual a 10, certo? Essa aqui é a minha primeira equação, vou guardar ela. Agora eu vou fazer de vermelho o segundo ponto. Que ponto é esse? Ó? É esse aqui, ó. Quando x é 5, y é 6. Então, deixa eu afastar um pouquinho para a esquerda. Ó. No lugar do x eu vou botar 5, então vai ficar a vezes 5 ao quadrado mais b vezes 5 igual ao y, que nesse caso é 6, igual a 6. Então, vai ficar 25a mais 5b igual a 6. Pessoal, essa é minha segunda equação. Com essas duas equações, conseguimos montar um sistema. Vou fazer aqui embaixo o sistema. Vou escrever primeiro a de cima, vou fazer de preto agora. Deixa eu botar em formato de sistema. Deixa eu fazer aqui no cantinho, né? Afastar aqui, ó. Vamos fazer aqui. Começar lá atrás. 100A mais 10B. A gente sabe que é igual a 10. E 25A mais 5B é igual a 6. Pessoal, eu vou alterar esse sistema para eliminar uma letra. Eu posso escolher eliminar o B ou o A, tanto faz. Vamos eliminar o B? Para eliminar o B, eu vou multiplicar essa equação de baixo aqui, ó. Essa de baixo. Eu vou multiplicar ela por menos 2. Por que por menos 2, Jorge? Porque multiplicando por menos 2, o 5B vai virar menos 10. Aí eu vou poder cortar com a de cima. Então, na de cima, eu escrevo ela novamente, ó. 100A mais 10B igual a 10. E na de baixo, 25A vezes menos 2 dá menos 50A. Né? Troca de sinal, faz o jogo de sinal. Ó. 25 está positivo, menos 2 é negativo. Mais por menos, menos. Então, menos 50A, menos 10B, né? Ó, 5B vezes menos 2, menos 10B. Beleza? Isso aqui é igual, ó, 6 vezes menos 2 dá menos 12. Tá bom? Menos 12. Agora, pessoal, eu posso somar essas duas equações. Ó. Lado esquerdo soma com lado esquerdo, lado direito soma com lado direito. Então, vai ficar assim, ó. 100A menos 50A
dá 50A positivo, né? Então, deixa eu pegar o preto aqui. 50A. 10B positivo menos 10B dá 0. Não preciso nem escrever. Isso aqui, ó, é igual 10 menos 12 menos 2. Então, A é igual menos 2 dividido por 50, né? O 50 que está multiplicando A passa dividindo. Isso aqui, pessoal, a gente pode escrever assim, ó, simplifica por 2 em cima e embaixo, menos 1 sobre 25. Então, já sabemos o valor de A. Tá aqui o valor de A, certo? Menos 1 sobre 25. Então, eu posso voltar em qualquer uma dessas duas equações aqui, ó, e trocar o valor de A. Como o A está sendo dividido aqui por 25, então eu vou preferir escolher a vermelha. Eu vou escrever essa vermelha aqui, ó, vou botar de preto, ó. 25 vezes A, né? Ó, ele está multiplicando A. Então, eu vou escrever, no lugar do A, menos 1 sobre 25. Certo? Mas, aí aqui eu tenho 5B. Ó. 5B igual a 6. 25 vezes menos 1 dá menos 25. Então, ficou menos 25 dividido por 25, dá menos 1. Então, menos 1 mais 5B é igual a 6. O menos 1 passa positivo, então ficou 5B igual 6 mais 1. 6 mais 1, pessoal, é 7. Esse 5 que está multiplicando B vai passar dividindo. Descobrimos o valor do B, ó. 7 sobre 5. Aí vamos voltar lá para a equação, lá em cima. Ó. Ela é do tipo, ela está aqui, ó. Eu vou até escrever do lado, ó. Ela é do tipo que a gente concluiu, ó. Y, deixa eu botar de preto. Y igual a ax ao quadrado mais bx, porque não tinha o c. A gente viu o motivo, né? Corta o eixo no zero. O a é menos 1 sobre 25, então a gente vai ficar com isso, ó. Y igual menos 1 sobre 25 x ao quadrado mais b, ou seja, mais 7 sobre 5 x. Está aqui a nossa resposta final. Vamos procurar a equação que tem isso como resposta, certo? De acordo aí, ó, vai ser, deixa eu ver, letra C não, letra E não, letra D não, letra A, ó, menos 1 sobre 25x ao quadrado mais 7 sobre 5x. Então, tá aqui, letra A é a nossa resposta, certo? Fechamos a 39 e vamos para a nossa última questão, questão número 40. 40, questão do Enem aí também, 10 questões do Enem, questões excelentes, né? Ó, um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza com relativo conforto e preço acessível quase todos os tipos de transporte, escolar e urbano, intermunicipal e excursões em geral. O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a capital de seu estado R$ 60 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro pagará R$ 2 por lugar vago, né? Então, vagou um lugar ali, já paga R$ 2 a mais. Sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o número arrecadado V de X em reais pelo dono da van para uma viagem até a capital é. Bom, pessoal, questão bem interessante. O Enem já cobra parecido com isso, a gente já viu umas. Né? A gente sabe que o valor aí, ó, né? O valor vai ser a quantidade de pessoas, né? Vezes o preço, tá bom? Então, quem é essa quantidade de pessoas? De acordo com a questão, a quantidade aí é 15 pessoas. Mas pode faltar, pode ter lugares vagos. Se os lugares vagos são X, então eu posso dizer que é 15 menos X a quantidade, ó, 15 menos X. Se tem um lugar vago, 15 menos 1, 14 pessoas. Se tem dois lugares vagos, 15 menos 2, 13 pessoas, e assim por diante, né? E o preço, pessoal, o preço, de acordo com a questão, é R$ 60 mais R$ 2 por lugar vago, então mais 2x, né? Se tem um lugar vago, 1 vezes 2 é R$ 2, então dá 62. Se tem dois lugares vagos, 2 vezes 2 dá 4, aqui dá 64 e assim por diante. Então, no lugar dessa fórmula aí, a gente vai escrever assim, ó, V de x é igual, ó,
No lugar do Q, eu coloco 15 menos x. E no lugar do P, eu coloco 60 mais 2x. Certo? Agora faz o chuveirinho, né? O 15 vai multiplicar o 60, depois o 15 multiplica o 2x, depois menos x multiplica 60 e multiplica o 2x. Então, V de x vai ser igual a 15 vezes 60 dá 900. Então, 900. 15 vezes 2x, né? Vai dar mais 30x. Então, mais 30x. Menos x vezes 60, menos 60x. Menos x vezes 2x ao quadrado, ó, menos por mais, menos. Então, vai dar menos 2x vezes x é x ao quadrado, certo? Então, V de x, continuando aqui, ó, é igual a 900, 30x menos 60x, menos 30x, menos 2x ao quadrado. Pronto, vamos procurar a alternativa que tem isso como resposta. Já está aqui em cima, ó, letra E. Ó. 900 menos 30x menos 2x ao quadrado. E aqui, pessoal, a gente encerra o capítulo de função quadrática, né? Vejo vocês aí no próximo capítulo, beleza? Se eu não me engano é função inversa. Depois eu verifico aí, mas tudo bem até aqui, né? Então concluímos aí, vou fechar a gravação. Até a próxima aula, pessoal. Até mais.